Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo para a nossa leitura da Palavra de Deus e sermos transformados através dela, ou seja, transformado através dela. Que bom que você está aí. Estamos fortes, firmes, resolutos e inabaláveis dentro da nossa leitura todos os dias. Eu louvo a Deus porque Ele tem me dado forças para me manter firme e entregar esse material, essa bênção, do jeito que você imagina, resposta de Deus, como você quiser e como você entender, de manter firme e entregarmos essa proposta, aquilo que Deus depositou no meu coração. Se vocês forem ver, olha aqui, ó, falta pouquíssimo para nós finalizarmos. Falta muito pouco. Aqui, assim, pela quantidade aí, ó, é quase um quinto do que a gente já leu. Falta. Estamos aí no dia 292. Curitiba se mantém frio de novo, depois de um calor que eu falei, nossa, tá chegando o calor, maravilha. Não. Veio o friozinho, liga aquecedor de novo, eu achei que não ia ligá-lo, mas vamos lá. Firmeza nesse negócio, direcionados para a leitura da palavra e no foco. A palavra de Deus diz que pecar é o quê? É errar. Errar o alvo. Então, que nós não erremos o alvo e que nós concluamos a nossa leitura neste ano. E assim podemos começar tudo novamente. Ok? Então, dito isso, bora para a nossa leitura de 292. Muito bem. Vamos para a nossa leitura de 292. Está lá Jeremias 33:1. Abra sua Bíblia. Todos já sabem de praxe, né? Tudo que nós vamos ler. Antigo, Novo, Salmo e Provérbios. E assim termos a porção diária de amplamente termos a palavra de Deus no nosso dia. Não somente Antigo Testamento, tal, mas o que o Novo também fala hoje? O que ele tem para nós? Quais são os cantos que possam identificar o nosso dia a dia? E assim por diante, vamos crescendo e sendo edificados através da palavra. Então, pegue lá a sua Bíblia e vamos lá para a nossa leitura de hoje. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez, dizendo: assim diz o Senhor que fez essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. Senhor é o seu nome. Chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para defender a cidade contra as rampas de ataque e a espada. Quando se der a batalha contra os caldeus, eu as encherei de cadáveres daqueles que serão feridos por minha ira e o meu furor. Porque dessa cidade escondi o meu rosto, por causa de toda a sua maldade. Eis que lhe trarei saúde e cura, e os sararei, e lhes revelarei abundância de paz e segurança. Restaurarei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e se revoltaram contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de fama, louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar que vocês dizem que está deserto, sem pessoas e sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão arrasadas, sem pessoas, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá o som das feras
e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva e a voz dos que cantam. Dêem graças ao Senhor dos Exércitos, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Também se ouvirá a voz dos que trazem ofertas de ações de graças à casa do Senhor, porque restaurarei a sorte da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem pessoas e sem animais, e em todas as suas cidades haverá moradas onde pastores farão repousar os seus rebanhos. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefelá, nas cidades do sul, na cidade de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e nas cidades de Judá. Ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem os conte, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará o juízo e a justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará em segurança. Ela será chamada Senhor, Justiça Nossa. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assente no trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim para que ofereça holocausto, queime oferta de cereais e faça sacrifício todos os dias. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor: se vocês puderem invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, então também poderá ser invalidada a minha aliança com Davi, meu servo, para que ele não tenha filho que reine no seu trono. Também poderá ser invalidada a minha aliança com os sacerdotes levitas, meus ministros. Como não se pode contar exércitos dos céus, nem medir a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: você notou o que esse povo está dizendo? Está dizendo: as duas famílias que o Senhor escolheu, essas ele rejeitou. Assim desprezam o meu povo ao ponto de não considerá-lo mais uma nação. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e se eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, então também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome de sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Porque restaurarei a sua sorte e deles me compadecerei. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército e todos os seus reinos da terra que estavam debaixo do seu poder, e todos os povos lutavam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: vai e diga a Zedequias, rei de Judá, que assim diz o Senhor: eis que entregarei essas cidades nas mãos do rei da Babilônia, o qual a queimará. Você não escapará das mãos dele, pelo contrário, será preso e entregue nas suas mãos. Você verá o rei da Babilônia face a face, e ele falará com você pessoalmente, e você será levado para a Babilônia. No entanto, ouça a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a respeito de você: você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. Queimarão perfumes em sua honra, como queimaram em honra aos seus pais, aos reis que o precederam. E eles o prantearão, dizendo: ai, Senhor, pois sou eu quem está dizendo isso, diz o Senhor. O profeta Jeremias falou todas essas palavras a Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia lutava contra Jerusalém e contra as cidades de Judá que ainda restavam, a saber, Laquis e Azeca, porque de todas as cidades fortificadas de Judá, só estas haviam ficado. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor:
Depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém para lhes apregoar liberdade, que cada um libertasse os seus escravos hebreus e que cada um libertasse as suas escravas hebreias, de maneira que ninguém tivesse como escravo um judeu, seu compatriota. Todas as autoridades e todo o povo que havia entrado na aliança obedeceram, libertando cada um o seu escravo e cada um a sua escrava, de maneira que já não se retiveram como escravos. Obedeceram e os despediram. Mas depois mudaram de ideia e fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado e os sujeitaram outra vez à escravidão. A palavra do Senhor veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz uma aliança com os pais de vocês no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos, cada um deve libertar o seu compatriota hebreu que tiver sido vendido a vocês como escravo, depois que ele o tiver servido durante 6 anos. Você lhe dará a liberdade. Mas os pais de vocês não me deram ouvidos, nem atenderam. Há pouco vocês haviam voltado a fazer o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. Vocês tinham feito uma aliança diante de mim no tempo que se chama pelo meu nome. Mas agora vocês mudaram de ideia e profanaram o meu nome, pois fizeram voltar os escravos e as escravas que haviam libertado conforme a vontade deles e os sujeitaram outra vez à escravidão. Portanto, diz o Senhor, vocês não me deram ouvidos e não apregoaram liberdade, cada um ao seu compatriota e cada um ao seu próximo. Por isso, eis que eu aprego liberdade para você. Apregou liberdade para você, diz o Senhor, liberdade para a espada, para a peste e para a fome. Farei de vocês um objeto de espanto para todos os reinos da terra. Farei com os homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim. E mesmo que eles fizeram com o bezerro que cortaram ao meio para passarem entre as duas partes. As autoridades de Judá e Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, esses que passaram entre as duas partes do bezerro, eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida, e os cadáveres deles servirão de alimento às aves. Nossa! Um bocejo. Acho que nunca aconteceu isso. Vamos lá. Servirão as aves do céu e os animais selvagens. Quanto a Zedequias, rei de Judá, e aos seus oficiais, eu os entregarei nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida, nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vocês. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei voltar a esta cidade. Eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e queimarão. Farei com que as cidades de Judá fiquem em ruínas e sem moradores. 1 Timóteo 4, 1 a 16. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e ser recebido com gratidão nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo, alimentando com a palavra da fé e de boa doutrina que vocês têm seguido. Mas rejeitei as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa de vida que agora é e de que há de vir. Fiel é essa palavra e digna de inteira aceitação, pois é para o fim que trabalhamos
e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene essas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Olha, ó. Gente! Até a minha chegada, Paulo diz a ele, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Olha, ó. Eu estou lendo com vocês, está público no YouTube, todos podem ver, e quem quiser vem junto comigo. A exortação e ao ensino. E sempre tem alguma coisa para a gente aprender. Obrigado, Senhor, pela confirmação. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia. Olha, ó. Palavras proféticas existem. Com a imposição de mãos do presbitério. Medite essas coisas e dedique-se a elas para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. Olha, ó. Para mim, isso daí é uma confirmação de coisas que eu venho enfrentando nesses dias. Então, para mim, olha, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vamos lá. Salmo 89, 1:13. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor, e os meus lábios proclamarão todas as gerações a tua fidelidade. Pois eu disse, a misericórdia está edificada para sempre, a tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus. Tu disseste, fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a sua posteridade e firmarei o seu trono de geração em geração. Os céus celebrem as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos louvam a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus infunde grande terror na Assembleia dos Santos, é temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Dominas a fúria do mar, quanto as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Esmagaste o monstro Raabe e o mataste com o teu braço forte. Dispersaste os teus inimigos, teus são os céus, tua é a terra. O mundo e a sua plenitude, tu os estabeleceste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam o seu nome. O teu braço é poderoso, forte é a tua mão, e elevada é a tua mão direita. E Provérbios 25, 23, 24. O vento norte traz chuva, e a língua que espalha calúnias traz o rosto irado. Melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Olha! E assim terminamos a nossa leitura de 292. Muita coisa acontecendo, tem muita coisa que eu preciso meditar agora. E eu quero dizer para você, você também medite, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e vamos seguir frente, avançando cada vez mais. Eu sou o Pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dá um like, comente, para que assim a leitura da Palavra de Deus seja algo que o YouTube entenda como sendo algo bom para o avanço do reino e a edificação daqueles que querem ler a Palavra de Deus. Ok? Deus abençoe você e nos vemos na leitura de amanhã.